Essa é mais uma aula de geografia e o tema é migrações e xenofobia. Nessa aula aprenderemos sobre as migrações internacionais, conheceremos mapas de fluxos internacionais populacionais e saberemos sobre preconceito e xenofobia. Para você que chegou agora nesse canal, inscreva-se, clique no sininho para você ter acesso a todas as aulas de explicação e correção que saem aqui semanalmente no canal e já dê o seu like nesse vídeo, ok? Migrações internacionais. A migração consiste no deslocamento de pessoas para novos territórios. Cada vez mais indivíduos têm migrado nas últimas décadas. Um importante aspecto relacionado a esse aumento relaciona-se ao surgimento da globalização. Os fenômenos migratórios e a presença de imigrantes entre as populações nativas também foram marcantes em outros contextos. Então, com o surgimento da globalização, nós temos hoje um aumento desse fluxo de imigração. A migração, quando ela é internacional, ela tem também dois termos conhecidos, como imigração e emigração. A imigração é quando você sai do seu país e a emigração é quando você chega em outro país. Então, o imigrante é aquele que veio de outro local. E o emigrante é aquele que entrou no país. Então, na verdade, todo mundo que migra internacionalmente é migrante e imigrante. Depende do ponto de vista da pessoa que está analisando. Se você saiu do país de origem, você é imigrante para aquele país. Se você foi para um outro país, você é emigrante desse outro país. Então, para explicar a vocês melhor, vou dar um exemplo. Se uma pessoa sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, migra no caso, né? Muda-se para lá. Para o Brasil, aquela pessoa é emigrante, porque ela saiu do país e foi para outro lugar. Agora, para os Estados Unidos, aquela pessoa é imigrante, porque ela chegou naquele lugar, ok? A principal diferença em relação às migrações de períodos anteriores da história e os dias de hoje são a direção predominante, principais emissores e especialmente a forma contraditória como são tratados os imigrantes nos países de destino, que saem em busca de melhores condições de vida e trabalho, tendo, geralmente, o sonho de um dia retornar ao seu país de origem. Então, hoje, nós temos um fluxo internacional interligado a determinados fatores. Por exemplo, os países que possuem melhor condição financeira são países atrativos, enquanto os países que possuem uma dificuldade financeira são países que, em geral, não são atrativos, são países que as pessoas saem deles, né? E vão para esses outros que são mais atraentes. Então, uma das condições principais que fazem as pessoas mudarem de país está relacionada às condições de vida e trabalho. Mas, ainda que essas pessoas tenham mudado de país, a maioria delas tem o seu desejo de retornar ao país de origem. Então, nós temos aqui dois mapas dos fluxos internacionais. Então, esse aqui é o mapa mais antigo, de 1830 a 1914. Que nós tínhamos a Europa, a China e a Índia como países principais, que eram as regiões de emigração. E nós temos aqui Argentina, Brasil, Antilhas, Estados Unidos, Canadá, Sibéria, Austrália, como locais de imigração, ok? Então, nessa época aqui, as pessoas saíam desses países e iam para esses. Então, o Brasil, por exemplo, foi um país que recebeu uma grande leva de imigrantes europeus. Nós temos aí os poloneses, italianos, portugueses, que vieram para o país nessa época. Atualmente, nós já temos aqui um mapa de fluxo bem mais complexo. Olha como aumentou a quantidade, né, de migrações de um país para outro. Então, a gente já pode ver que a globalização está interferindo nesse processo. E nós temos hoje uma grande quantidade. Olha o fluxo que vem aqui para a América do Norte, em especial os Estados Unidos, porque é uma grande potência global financeira.
Olha, a Europa agora está recebendo imigrantes, ao invés de perder imigrantes, né? Perder pessoas. E nós temos aqui da África mudando para outros países. A América do Sul, ao invés de ser receptiva, agora ela é o contrário, né? As pessoas saem desses países. Então, mudou bastante os fluxos populacionais internacionais ao longo dos anos. Preconceito e xenofobia. No entanto, atualmente, em países ricos, tem aumentado também a discriminação e o preconceito contra os imigrantes de países pobres, expressa nas legislações cada vez mais restritivas a estrangeiros. Há também uma quantidade crescente de agressões e hostilidades de grupos locais contra famílias de imigrantes. Então, antes, o imigrante ele não era tão mal recebido, podemos dizer assim, como é nos dias de hoje. Que hoje nós temos as legislações internacionais, em especial de países como, por exemplo, os Estados Unidos, que fazem restrições grandes aos imigrantes, porque eles não desejam receber essa grande quantidade de imigrantes em seus países. Tal reação é provocada pelo sentimento de xenofobia, ou seja, pela aversão à pessoa estrangeira, à sua crença e ao seu modo de vida. Também está associada ao pensamento equivocado de que os imigrantes seriam concorrentes em um mercado de trabalho que está cada vez mais saturado nos países desenvolvidos e que eles ameaçariam a mão de obra local, aumentando o desemprego e pressionando os salários para os níveis mais baixos. Por que essa ideia? Porque, em geral, o imigrante, muitas vezes, ele está ilegal nesses países e ele aceita trabalhar por um valor mais baixo. E ele acaba se tornando um concorrente do nativo. Porém, a maior parte dessas ocupações que são realizadas pelos imigrantes são daquelas funções que os nativos não querem realizar. Então, essa ideia ela é equivocada. E, além disso, a gente deve respeitar as pessoas, a sua crença, o seu modo de vida, independente do país de que vieram, certo? Então é isso, obrigado por terem ficado até o final da aula. Dê o seu like, inscreva-se aqui no canal e até a próxima. Tchau, tchau!